Capítulo 2. Wylan. O que estou fazendo aqui? Aquele pensamento passava pela cabeça de Wylan pelo menos 6 vezes por dia desde que havia conhecido Casebreaker. Mas em uma noite como aquela, uma noite em que estavam trabalhando, aquele pensamento se repetia na sua cabeça como um tenor nervoso praticando repetidamente suas escalas. O que estou fazendo aqui? 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 Wylan puxou a bainha do casaco azul celeste, o uniforme usado pelos garçons do Clube Cúmulus, e tentou parecer à vontade. Pense nisso como um jantar, disse a si mesmo. Ele tinha suportado inúmeras refeições desconfortáveis na casa de seu pai. Aquela não era diferente. Na verdade, era mais fácil. Nenhuma conversa desagradável sobre seus estudos ou sobre quando planejava começar as aulas na universidade. Tudo o que precisava fazer era ficar quieto, seguir as instruções de Cass e decidir o que fazer com suas mãos. Cruzá-las na frente? Parecido demais com um cantor em um recital. Nas costas? Muito militar. Ele tentou simplesmente deixá-las soltas ao lado do corpo, mas aquilo também não pareceu correto. Por que não havia prestado mais atenção no modo como os garçons se portavam? Apesar das garantias de Cass de que o salão do segundo andar seria deles durante a noite, Wylan tinha certeza de que a qualquer momento um funcionário de verdade poderia entrar no salão, apontar para ele e gritar: "Impostor!". Por outro lado, Wylan se sentia como um impostor na maioria dos dias, de qualquer modo. Fazia menos de uma semana que haviam chegado a Caterham, quase um mês desde que haviam deixado de Gelholm. Wylan vinha usando as feições de Quay por quase todo esse tempo, mas sempre que tinha um vislumbre do seu reflexo em um espelho ou vitrine, levava um longo tempo para perceber que não estava olhando para um estranho. Aquele era seu rosto agora. Olhos dourados, sobrancelhas grossas, cabelo escuro. Seu antigo eu tinha sido apagado, e Wylan não sabia ao certo se conhecia a pessoa que havia arrestado. A pessoa que estava de pé em um salão privado em um dos mais luxuosos salões de jogos de Tampa, metido em mais um dos esquemas de Casebreaker. Um jogador na mesa levantou sua taça de champanhe pedindo por mais bebida, e Wylan lançou-se em sua direção, deixando seu posto perto da parede. Suas mãos tremiam quando pegou a garrafa de dentro do balde prata de gelo, mas os anos passados nas funções sociais de seu pai haviam lhe rendido alguns benefícios. Pelo menos ele sabia como servir adequadamente um copo de champanhe sem a espuma subir. Wylan quase podia ouvir a voz de zombaria de Jasper. Habilidades valiosas, mercantezinho. Ele se arriscou a olhar para Jasper agora. O atirador de elite estava sentado à mesa, debruçado sobre suas cartas. Ele usava um colete surrado da marinha bordado com pequenas estrelas de ouro, e sua camisa amarrotada brilhava branca contra a pele marrom escura. Jasper esfregou uma mão cansada no rosto. Eles vinham jogando cartas havia mais de 2 horas. Wylan não sabia dizer se o cansaço de Jasper era real ou parte de sua atuação. Wylan encheu outro copo, concentrando-se nas instruções de Cass. Só atenda aos pedidos dos jogadores e mantenha um ouvido atento à conversa do Smith, disse ele. É um trabalho, Wylan. Trate de fazê-lo. Por que todos eles chamavam aquilo de trabalho? Ele não se sentia trabalhando. A sensação era a de dar um passo em falso e de repente começar a cair. A sensação era de pânico. Então Wylan fez um balanço dos detalhes da sala. Um truque que usara com frequência para se estabilizar sempre que chegava a um lugar novo, ou quando seu pai estava particularmente de mau humor. Ele inventariou o padrão de explosões de estrelas interconectadas que formavam o piso de madeira polido, os nós em forma de concha do lustre de vidro soprado, o papel de parede de seda cobalto floculado com nuvens de prata. Nenhuma janela para permitir a passagem de luz natural. Cass disse que nenhum salão de jogos as tinha, porque os proprietários queriam que os jogadores perdessem a noção do tempo. Wylan observou Cass passar outra mão para Smith, Jasper e os outros jogadores na mesa redonda. Assim como Wylan, ele usava o mesmo casaco azul celeste dos funcionários e suas mãos estavam nuas. Wylan teve de se esforçar para não olhar fixamente para elas. Não era só a estranheza, mas a sensação de que era errado Cass estar sem as luvas. A sensação de que as mãos dele pareciam animadas por uma maquinaria secreta que Wylan não entendia.
Quando começou a aprender a desenhar silhuetas, Whelan estudou ilustrações de anatomia. Ele tinha uma boa compreensão da musculatura, a forma como ossos, articulações e ligamentos se encaixavam, mas as mãos de Cass moviam-se como se tivessem sido feitas com a única finalidade de manipular cartas, os dedos brancos e compridos se flexionando em um ritmo fácil, a movimentação precisa, cada giro econômico. Cass havia dito que podia controlar qualquer baralho, então por que Jasper estava perdendo de lavada? Quando Cass definiu essa parte do plano às escondidas no véu negro, Welland tinha ficado incrédulo e pela primeira vez não tinha sido o único a levantar dúvidas. Deixe-me ver se entendi direito, disse Nina. Seu grande esquema é dar a Jasper uma linha de crédito e fazê-lo jogar cartas com Connelly Smith? Smith gosta de apostas altas no espinheiro dos 3 homens e de loiras, disse Cass. Então daremos os 2 a ele. Distribuirei as cartas na primeira metade da noite, depois Speck assumirá. Wyland não conhecia Speck muito bem. Ele era um ex-marujo, um membro dos Dregs, que havia conduzido o navio deles na ida e na volta da Corte do Gelo. Se Wyland fosse ser honesto, entre a mandíbula grisalha e as tatuagens que corriam por metade do pescoço de Speck, ele considerava o marinheiro ligeiramente assustador. Mas até Speck pareceu preocupado quando ele disse: Posso distribuir as cartas, Cass, mas não consigo controlar um baralho. Você não vai precisar. A partir do momento em que se sentar, este será um jogo honesto. O ponto importante é manter Smith na mesa até a meia-noite. É na mudança de turno que arriscamos perdê-lo. Assim que eu me levantar, ele vai começar a pensar sobre mudar para outro jogo ou encerrar a noite. Então, todos vocês precisam fazer o possível para manter a bunda dele firmemente plantada naquela cadeira. Posso cuidar disso, disse Jasper. Nina apenas franziu o senho. Claro, e talvez, para a fase 2 deste plano, eu possa me disfarçar de traficante de Juda Parém. O que poderia sair errado, afinal? Wylan não teria colocado exatamente dessa maneira, mas ele concordava, fortemente. Eles deveriam manter Jasper longe de salões de jogos e não encorajar seu amor pelo risco, mas Cass não tinha se comovido. Basta que façam o trabalho de vocês e mantenham Smith completamente encantado até a meia-noite, disse ele. Vocês sabem o que está em jogo. Todos sabiam, a vida de Inês, e como Wyland poderia argumentar contra isso? Ele sentia uma pontada de culpa toda vez que pensava a respeito. Van Eck tinha dito que daria 7 dias a eles para desistirem de Quay e o Bayou. Depois disso, começariam a torturar a Inês. O tempo estava se esgotando. Wyland sabia que não podia ter impedido seu pai de trair o grupo e sequestrá-la. Ele sabia disso, mas ainda assim se sentia responsável. O que devo fazer com Cornelia Smith depois da meia-noite? Nina perguntou. Tente convencê-lo a passar a noite com você. O quê? Mathias falou exasperado, a vermelhidão inundando seu rosto e subindo até as orelhas. Ele não vai aceitar. Nina fungou. Até parece que não. Nina, Mathias resmungou. Smith nunca trapaceia nas cartas nem trai a esposa, disse Cass. Ele é como a metade dos amadores que se exibem pelo Barrel. Respeitável na maior parte do tempo, escrupuloso, com rigorosas economias e meia taça de vinho no jantar. Uma vez por semana, entretanto, ele gosta de se sentir um bandido, comparando sua sagacidade com a dos maiores apostadores da Duela Leste, e gosta de ter uma bela loira ao seu lado quando faz isso. Nina franziu os lábios. Se ele é tão certinho, então por que quer que eu tente? Porque Smith está nadando em dinheiro e qualquer garota que se preze da Duela Oeste tentaria pelo menos arriscar a sorte. Não gosto disso, disse Mathias. Jasper havia dado seu sorriso de pistoleiro imprudente. Na verdade, Mathias, você não gosta de várias coisas. Mantenha o Smith no clube cúmulos das 8 badaladas até a meia-noite, disse Cass. Isso dá 4 horas de jogo, então fiquem espertos. Nina certamente estava fazendo o seu melhor e Wylan não sabia se ficava impressionado ou preocupado. Ela usava um vestido cor de lavanda finamente equipado com algum tipo de espartilho que empurrava seu decote para alturas alarmantes. E embora ela tivesse perdido peso desde a batalha com a Parrain,
Ainda havia muito dela para Smith agarrar. Sentada nos joelhos dele, com um braço em torno do seu pescoço, ela arrulhava lindamente em seu ouvido, acariciando seu peito e, de vez em quando, escorregando a mão por baixo do casaco como um cão à procura de guloseimas. Parou somente para pedir ostras ou outra garrafa de champanhe. Wylan sabia que Nina podia lidar com praticamente qualquer homem e qualquer situação, mas não achava que devia ter de se sentar semi-vestida em um frio salão de jogos, empoleirada no colo de algum advogado de olhar malicioso. No mínimo dos mínimos, ela provavelmente pegaria um resfriado. Jasper desistiu novamente da mão e soltou um suspiro longo e exasperado. Ele vinha perdendo lentamente pelas últimas 2 horas. Havia mantido seus lances cautelosos, mas nem a sorte nem Cass pareciam estar do seu lado naquela noite. Como conseguiriam manter Smith na mesa se Jasper ficasse sem dinheiro? Será que os outros jogadores que gostavam de apostas altas bastariam como iscas? Havia alguns deles no salão, vagando próximo às paredes, assistindo ao jogo, cada um deles esperando para pegar um lugar se alguém ficasse sem dinheiro. Nenhum deles sabia o jogo que Cass estava realmente armando. Quando se inclinou para encher o copo de Nina, Wylan ouviu Smith murmurar: "Um jogo de cartas é como um duelo. São os pequenos cortes e talhos que preparam o palco para o golpe final." Ele olhou para Jasper do outro lado da mesa. "Aquele rapaz está sangrando por toda a mesa." "Não sei como você consegue guardar as regras na cabeça", disse Nina com uma risadinha. Smith sorriu, claramente satisfeito. "Isso não é nada comparado a gerenciar um negócio." "Também não consigo imaginar como você faz isso." "Às vezes nem eu mesmo sei", Smith disse com um suspiro. "Foi uma semana difícil. Um dos meus empregados nunca voltou de suas férias, e isso significa que fui forçada a me virar com menos funcionários." Wylan quase deixou cair a garrafa que estava segurando, derramando champanhe no chão. "Eu estou pagando para beber e não para vestir o champanhe, garoto." Smith disparou. Ele limpou suas calças e murmurou: "Isso que dá contratar estrangeiros." "Ele está falando de mim." Wylan se deu conta enquanto recuava apressadamente. Ele não sabia como se adaptar à realidade de sua nova aparência Shu. Ele nem sabia falar Shu, um fato que não o tinha preocupado até que 2 turistas Shu, com um mapa nas mãos, o haviam abordado na Duela Leste. Wylan entrou em pânico, deu de ombros e disparou para a entrada dos empregados do Clube Cúmulos. "Pobrezinho", Nina disse para Smith, passando os dedos pelo cabelo ralo do homem e ajustando uma das flores que enfeitavam suas sedosas tranças loiras. Wylan não tinha certeza se ela realmente havia dito a Smith que era da casa da íris azul, mas ele certamente teria imaginado isso. Jasper se acomodou novamente em seu banco, dedos tamborilando nos punhos de seus revólveres. O movimento pareceu atrair a atenção de Smith. "Essas armas são extraordinárias? Madrepérola real nos punhos, se não estou enganado", disse Smith nos tons de um homem que raramente se engana. "Eu tenho uma bela coleção de armas de fogo, embora nada na linha de pistolas de repetição Zimene." "Oh, eu adoraria ver as suas armas", Nina murmurou. E Wylan olhou para o teto na tentativa de evitar revirar os olhos. "Vamos ficar sentados aqui a noite inteira?" Wylan tentou disfarçar sua confusão. O plano não era justamente mantê-lo lá? Mas aparentemente Nina sabia o que estava fazendo, porque o semblante de Smith adquiriu uma ligeira expressão de teimosia. "Silêncio agora. Se eu ganhar um bocado, talvez compre algo bonito para você." "Vou me contentar com mais algumas ostras." "Você nem terminou essas." Wylan notou a palpitação das narinas de Nina e pensou que ela poderia estar respirando fundo para recuperar as forças. Ela tinha perdido o apetite desde que havia se recuperado de sua crise com a Parrain, e ele não sabia como ela tinha conseguido engolir quase uma dúzia de ostras. Agora, ele a assistiu engolir o que restava delas com um arrepio. "Delicioso", ela conseguiu dizer, lançando um olhar para Wylan. "Vamos pedir um pouco mais." Aquele era o sinal. Wylan se aproximou e recolheu o prato grande carregado com gelo e conchas descartadas. "A dama expressou um desejo", disse Smith. "Ostras, senhorita."
Wylan perguntou. Sua voz soou estridente demais. Camarões na manteiga? Baixa demais. Ela terá os dois? Disse Smith de um jeito indulgente. E outra taça de champanhe. Maravilhoso, disse Nina com um tom ligeiramente verde no rosto. Wylan correu pela porta de vai e vem para a despensa dos empregados. Ela era abastecida com pratos, copos, guardanapos e uma banheira metálica cheia de gelo. Um aparador ocupava grande parte da parede mais distante. Ao seu lado havia um tubo acústico em forma de trompete que permitia a comunicação entre os funcionários e a cozinha. Wylan colocou o prato de gelo e conchas na mesa e depois foi para a cozinha atrás das ostras e dos camarões na manteiga. Ah, e outra garrafa de champanhe. Qual ano? Mais do mesmo? Wylan tinha ouvido os amigos de seu pai falarem sobre quais vinhos davam bons investimentos, mas não confiava muito em si mesmo para escolher um ano. Quando voltou para o salão com o pedido de Nina, Cass estava se levantando da mesa. Ele fez um gesto como se estivesse tirando pó das mãos, o sinal de que um croupier tinha terminado seu turno. Spet se sentou. Em torno do pescoço havia amarrado um cachecol de seda azul para esconder as tatuagens. Ele sacudiu as mangas e pediu que os jogadores fizessem as apostas ou sacassem os ganhos. Os olhos de Cass encontraram os de Wylan, enquanto ele desaparecia para a despensa. Havia chegado o momento. De acordo com Cass e Jasper, um jogador muitas vezes pensava que sua sorte estava atrelada ao croupier e parava de jogar na mudança de turno. Wylan observou aflito enquanto Smith se esticava e dava uma palmada firme nas ancas de Nina. Tivemos uma maré de boa sorte, disse ele, olhando para Jasper, que, cabisbaixo, olhava para um monte miserável de fichas que havia restado. Podemos encontrar um jogo mais valioso em outro lugar. Mas minha comida acabou de chegar, Nina fez um beicinho. Wylan se adiantou, inseguro sobre o que dizer, apenas ciente de que tinham de atrasar Smith. Está tudo do seu agrado, senhor? Posso oferecer mais alguma coisa ao senhor e à dama? Smith o ignorou, a mão ainda passeando sobre o traseiro de Nina. Existem comidas mais sofisticadas e serviço melhor para se desfrutar por toda a tampa, minha querida. Um homenzarrão vestindo um terno listrado se aproximou de Smith, ansioso para pegar seu lugar. Recolhendo seu dinheiro? Smith deu um aceno amigável para Jasper. Parece que nós dois estamos, hein, rapaz? Mais sorte da próxima vez. Jasper não retribuiu o sorriso. Ainda não terminei aqui. Smith apontou para a pilha deplorável de fichas de Jasper. Certamente parece que terminou. Jasper se levantou e pegou as armas. Wylan apertou a garrafa de champanhe nas mãos enquanto os jogadores empurravam a mesa para se afastar, prontos para sacar suas próprias armas ou mergulhar no chão para buscar cobertura. Mas tudo o que Jasper fez foi remover seu cinturão. Delicadamente colocou os revólveres na mesa, acariciando o cano altamente brilhante das armas. Quanto por elas? Ele perguntou. Wylan esperou para ver se Jasper olhava para ele. Isso fazia parte do plano? E mesmo que fizesse, o que Jasper estava pensando? Ele amava suas armas. Era como se cortasse a própria mão e jogasse sobre as fichas. Speck pigarreou e disse: O Cumulus não é uma casa de penhores. Aceitamos apenas dinheiro e créditos do Gammons Bank. Eu te cubro, disse Smith com desinteresse estudado. Se isso for colocar o jogo em andamento novamente, 1000 krugs pelas armas? Elas valem 10 vezes mais. 5.000 krugs. 7. 6, e isso só porque estou me sentindo generoso. Não faça isso, Wylan gritou. O salão ficou em silêncio. A voz de Jasper soou fria. Não me lembro de ter pedido sua opinião. Que insolência, disse Smith. Desde quando garçons se envolvem no andar do jogo? Nina encarou Wylan e o tom de Speck era de fúria e incredulidade quando disse: Cavalheiros, podemos recomeçar este jogo? Ponham suas fichas. Jasper empurrou seus revólveres para Smith do outro lado da mesa, e em troca, Smith deslizou uma pilha alta de fichas para Jasper. Muito bem, disse Jasper, seus olhos cinza vazios. Eu tô dentro.
Welland se afastou da mesa e desapareceu na despensa o mais rápido que pôde. Seu prato de gelo e conchas havia desaparecido e Cass estava esperando. Ele tinha jogado uma longa capa laranja sobre seu casaco azul. Suas luvas já estavam de volta ao seu lugar. Cass, disse Welland desesperado. Jasper apostou as armas. Quanto conseguiu por elas? Qual a importância disso? Ele... 5.000 krugs? 6. Ótimo. Nem mesmo Jasper seria capaz de perder tudo isso em menos de 2 horas. Ele jogou uma capa e uma máscara para Wylan, a fantasia do diabrete cinza, um dos personagens da Comedy Brute. Vamos. Eu? Não, o idiota atrás de você. Cass pegou o tubo acústico e disse: Mandem outro garçom. Esse aqui fez a proeza de derramar champanhe nos sapatos de um alto apostador. Alguém na cozinha riu e disse: Pode deixar. Poucos minutos depois, eles estavam descendo as escadas e saindo pela entrada de serviço, e seus trajes permitiam que se movessem anonimamente em meio à multidão da Aduela Leste. Você sabia que Jasper iria perder? Você garantiu que isso acontecesse, Welland acusou. Cass raramente usava bengala nas partes da cidade onde poderia ser facilmente reconhecido, mas apesar de sua marcha desequilibrada, Welland teve de correr para acompanhá-lo. Claro que sim. Ou eu controlo o jogo, Wylan, ou eu não jogo. Poderia ter garantido que Jasper vencesse cada mão. Então por que? Não estávamos lá para vencer nas cartas. Precisávamos que Smee continuasse nas mesas. Ele estava olhando para aquelas armas quase tanto quanto olhava para o decote de Nina. Agora ele está se sentindo confiante, como se estivesse pronto para uma noitada. Se ele perder, continuará jogando. Quem sabe? Jasper pode até recuperar os revólveres. Espero que sim, disse Wylan enquanto pulavam para um barco estreito cheio de turistas e seguiam para o sul da Aduela. Você deveria saber. O que quer dizer com isso? Alguém como Jasper vence 2 mãos e começa a chamar isso de uma maré de sorte. Cedo ou tarde ele perde, e isso só o deixa ainda mais ansioso pela próxima rodada de boa sorte. A casa conta com isso. Então por que fazê-lo entrar em um salão de jogos? Wylan pensou, mas não disse nada. E por que fazer Jasper abrir mão de algo que tinha tanto valor para ele? Tinha de haver outra maneira de manter Smee jogando, mas aquelas nem mesmo eram as perguntas certas. A pergunta certa era por que Jasper fez aquilo tudo sem hesitar. Talvez ele ainda quisesse obter a aprovação de Cass na esperança de ganhar de volta a sua estima após o deslize de Jasper os ter levado para a emboscada nas docas que quase custara a vida de Inés. Ou talvez Jasper quisesse algo além do perdão de Cass. O que estou fazendo aqui? Wylan se perguntou novamente. Ele se pegou roendo o dedão e se forçou a parar. Ele estava ali por Inés. Ela havia salvado a vida deles mais de uma vez, e ele não se esqueceria disso. Ele estava ali porque precisava desesperadamente de dinheiro. E se havia outra razão, uma razão alta e magra, com um gosto excessivo por jogos de azar, ele não iria pensar nisso agora. Assim que alcançaram os arredores do Barrel, Wylan e Cass abandonaram suas capas e as jaquetas azuis celestes e se dirigiram para o leste, entrando no distrito de Zelver. Mathias os esperava sob uma entrada escura, no Handel Canal. Tudo pronto? Cass perguntou. Tudo pronto, disse o grande Fierdano. As luzes se apagaram no piso superior da casa de Smee há mais de 1 hora, mas não sei se os empregados estão acordados. Ele só tem uma cozinheira e uma diarista, disse Cass. Ele é muito mão de vaca para pagar empregados em tempo integral. Como está? Nina está bem. Jasper está bem. Todo mundo está bem, menos eu, porque estou cercado por um bando de babás paranoicas. Fique de guarda. Wylan deu de ombros se desculpando com Mathias, que parecia estar considerando esmagar o crânio de Cass contra uma parede, e em seguida correu pelos paralelepípedos atrás de Cass. A casa de Smee também funcionava como seu escritório e ficava localizada em uma rua escura com pouco trânsito de pedestres. As lâmpadas foram acesas ao longo do canal e velas queimavam em algumas das janelas. Mas, depois das 10 badaladas, a maioria dos cidadãos respeitáveis do bairro já haviam se recolhido em suas casas. Vamos simplesmente entrar pela porta da frente?
Use os seus olhos em vez de matraquear, disse Cass, chaves mestras já espocando de suas mãos enluvadas. Eu estou usando, Wylan pensou, mas aquilo não era estritamente verdade. Ele tinha notado as proporções da casa, a inclinação de seu telhado de 2 águas, as rosas começando a florescer em seus canteiros nas janelas, mas ele não havia olhado para a casa como um quebra-cabeça. Com alguma frustração, Wylan poderia admitir que esse era um problema fácil de se resolver. O distrito de Zelver era próspero, mas não era verdadeiramente rico, um lugar para artesãos bem-sucedidos, contadores e advogados. Embora as casas fossem bem construídas e arrumadas, com vistas para um amplo canal, elas eram hermeticamente empacotadas juntas e não havia grandes jardins ou cais exclusivos. Para acessar as janelas dos andares superiores, ele e Cass teriam de invadir uma casa vizinha e passar por 2 conjuntos de fechaduras em vez de um só. Melhor arriscar a porta da frente e simplesmente agir como se tivessem todo o direito de estar lá, mesmo que Cass estivesse carregando gazuas em vez de chaves. Use seus olhos. Mas Wylan não gostava de olhar para o mundo da mesma forma que Cass, e assim que conseguissem o dinheiro, ele nunca mais teria de fazer aquilo. Um segundo depois, Cass pressionou a maçaneta e a porta se abriu. Imediatamente, Wylan ouviu os sons de patas, garras na madeira dura, rosnados baixos, enquanto os cães de caça de Smith corriam para a porta, dentes brancos brilhando, rosnados vindos como estrondos profundos do peito. Antes de perceberem que alguém que não seu dono tinha vindo chamá-los, Cass enfiou o apito de Smith entre os lábios e soprou. Nina tinha conseguido tirá-lo da corrente que o advogado sempre usava no pescoço e depois o havia escondido debaixo de uma concha vazia de ostras para Wylan levá-la rapidamente para a cozinha. O apito não produziu nenhum som, pelo menos nenhum que o Wylan pudesse ouvir. Isso não vai funcionar, ele pensou, imaginando aquelas mandíbulas enormes estraçalhando sua garganta. Mas os cães escorregaram até parar, colidindo uns nos outros em um emaranhado confuso. Cass soprou novamente, lábios se apertando em tempo com o padrão de um novo comando. Os cães se acalmaram e deslizaram para o chão como um lamento descontente. Um chegou a rolar de barriga para cima. Por que as pessoas não podem ser treinadas assim tão facilmente? Cass murmurou, enquanto se agachava para agradar o cão com uma carícia na barriga. Seus dedos escondidos na luva preta deslizando sobre o pelo curto. Feche a porta. Wylan obedeceu e pressionou as costas contra a porta, observando cautelosamente o amontoado de cães que babavam. A casa inteira cheirava a cachorro, pelos úmidos, couros oleosos, hálito quente e úmido com fedor de carne crua. Não é fã de animais? Cass perguntou. Gosto de cães, disse Wylan, mas não quando eles são do tamanho de ursos. Wylan sabia que o verdadeiro quebra-cabeça da casa de Smith tinha sido espinhoso para Cass resolver. Cass podia abrir qualquer fechadura e superar qualquer sistema de alarmes, mas ele não tinha sido capaz de inventar uma forma simples de driblar os cães de caça sanguinários de Smith sem deixar seu plano exposto. Durante o dia, os cães eram mantidos em um canil, mas à noite podiam correr livres pela casa enquanto a família de Smith dormia tranquilamente nos quartos ricamente decorados do 3º andar, a escada fechada por um portão de ferro. Smith passeava com os cães, subindo e descendo Handel Kennel, seguindo atrás deles como um trenó pesado, usando um chapéu caro. Nina havia sugerido drogar os cães com comida. Smith ia ao açougueiro todas as manhãs para selecionar cortes de carne para a matilha, e seria muito fácil trocar os pacotes. Mas Smith queria seus cães famintos à noite, então ele os alimentava de manhã. Ele teria notado se seus animais de estimação premiados ficassem lentos durante o dia. E eles não podiam se arriscar que Smith permanecesse em casa para cuidar de seus cães de caça. Ele tinha de passar a noite na Duela Leste, e quando voltasse para casa era essencial que não encontrasse nada de errado. A vida de Inés dependia disso. Cass tinha arrumado o salão privativo no Cumulus. Nina tinha retirado o apito debaixo da camisa de Smith numa carícia, e peça por peça,
o plano tinha sido posto em andamento. Wylan não queria nem pensar no que eles haviam feito para obter os comandos do apito. Ele estremeceu ao se lembrar do que Smee havia dito. Um dos meus empregados nunca voltou de suas férias. E nunca voltaria. Wylan ainda podia ouvir o escrivão gritando enquanto Cass o balançava pelos tornozelos do topo do farol em Henriette. Eu sou uma boa pessoa, ele tinha gritado. Sou um bom homem. Estas foram as suas últimas palavras. Se tivesse falado menos, talvez tivesse sobrevivido. Agora Wylan observava Cass coçar atrás das orelhas do cão que babava e se levantar. Vamos, cuidado com o barulho ao andar. Eles desviaram da pilha de corpos caninos no corredor e seguiram silenciosamente pela escada. A planta da casa de Smee era familiar para Wylan. A maioria dos estabelecimentos comerciais na cidade seguia a mesma planta. Uma cozinha e salas públicas para reuniões com os clientes no piso térreo, escritórios e armazém no segundo andar, quartos para a família no terceiro andar. Casas muito ricas tinham um quarto andar com aposento para a criadagem. Quando menino, Wylan tinha passado mais do que algumas horas se escondendo de seu pai nos quartos de cima da sua própria casa. Nem está trancado, Cass murmurou enquanto entrava no escritório de Smee. Esses cães o deixaram preguiçoso. Cass fechou a porta e acendeu uma lamparina, deixando a chama baixa. O escritório tinha 3 pequenas mesas arrumadas perto das janelas para aproveitar a luz natural. Uma para Smee e 2 para seus funcionários. Sou um bom homem. Wylan afastou a memória e se concentrou nas prateleiras que iam do chão ao teto. Elas estavam tomadas de caixas cheias de documentos e livros-razão, cada um cuidadosamente etiquetado com o que Wylan presumiu serem os nomes dos clientes e das empresas. Tantos alvos fáceis, Cass murmurou, olhos varrendo as caixas. Nathan Boring, aquele pequeno vagabundo triste, Carl Dryden, Smith representa metade do conselho mercante. Inclusive o pai de Wylan. Até onde alcançava a lembrança de Wylan, Smith trabalhara como advogado e administrador de patrimônio de Jean Van Eyck. Por onde começamos? Wylan sussurrou. Cass puxou um gordo livro-razão das prateleiras. Primeiro garanta que seu pai não tenha nenhuma compra nova no nome dele. Depois vamos procurar com o nome da sua madrasta e depois com o seu. Não a chame assim. A Liz é pouco mais velha do que eu e meu pai não terá nenhuma propriedade no meu nome. Você ficaria surpreso com o que o homem é capaz de fazer para evitar pagar impostos. Eles passaram boa parte da hora seguinte vasculhando os arquivos de Smith. Sabiam tudo sobre as propriedades públicas de Van Eyck, as fábricas, hotéis, plantas industriais, o estaleiro naval, a casa de campo e a fazenda ao sul de Kersh. Mas Cass acreditava que o pai de Wylan tinha ativos privados, lugares que mantinha fora dos registros públicos, lugares onde guardaria algo ou alguém que não quisesse que ninguém encontrasse. Cass leu os nomes e registros dos livros-razão em voz alta, fazendo perguntas a Wylan e tentando encontrar conexões com propriedades ou empresas que ainda não haviam descoberto. Wylan sabia que ele não devia nada ao seu pai, mas ainda assim sentia que estava cometendo uma traição. Geldspin? Perguntou Cass. Um moinho de algodão, acho que fica em Zierfurt. Muito longe, ele não a manteria lá. E o que me diz de firma Allerbest? Wylan buscou na memória. Acho que essa é uma fábrica de conservas. As duas estão praticamente imprimindo dinheiro, e ambas estão no nome de Alice. Mas Van Eyck guarda os que dão mais lucro para si. O estaleiro, os silos no Recife Doce. Eu te disse, Wylan falou, brincando com uma caneta em um dos mata-borrões. Meu pai confia primeiro nele mesmo, e em Alice só até certo ponto. Ele não deixaria nada no meu nome. Cass apenas disse, próximo livro, vamos começar com as propriedades comerciais. Wylan parou de remexer a caneta. Tinha algo no meu nome? Cass se inclinou para trás. Seu olhar era quase desafiador quando disse, uma prensa. A mesma velha piada. Então por que ainda incomodava? Wylan largou a caneta. Entendo. Ele não é o que eu chamaria de um homem sutil.
E Comedy também está no seu nome. Claro que está, o Alan respondeu, desejando ter soado menos amargo. Outra piada pessoal que seu pai gostava. Uma ilha abandonada com nada mais que um parque de diversões destruído. Um lugar inútil para seu filho inútil e analfabeto. Ele não devia ter perguntado. Conforme os minutos passavam e Cass continuava a ler em voz alta, o Alan começou a ficar cada vez mais nervoso. Se ele pelo menos pudesse ler, eles estariam pesquisando os arquivos com o dobro de velocidade. Na verdade, o Alan já poderia conhecer os negócios de seu pai de trás para frente. Estou te atrasando, ele disse. Cass abriu outro maço de documentos. Eu sabia exatamente quanto tempo isso levaria. Qual é o sobrenome da família da sua mãe? Não tem nada no nome dela. Diga o que estou pedindo. Hendrix. Cass caminhou até as prateleiras e selecionou outro livro razão. Quando ela morreu? Quando eu tinha 8 anos. Wyland pegou a caneta de novo. Meu pai ficou pior depois que ela partiu. Pelo menos era essa a lembrança de Wyland. Os meses após a morte de sua mãe foram um borrão de tristeza e silêncio. Ele não me deixou ir ao funeral dela, nem ao menos sei onde ela foi enterrada. Aliás, por que vocês dizem aquela frase, sem luto, sem funerais? Por que não dizer simplesmente boa sorte ou cuide-se? Gostamos de manter nossas expectativas baixas. O dedo enluvado de Cass deslizou por uma coluna de números e parou. Seus olhos avançaram e recuaram entre os dois livros. Então ele fechou a capa de couro com tudo. Vamos embora. Encontrou alguma coisa? Cass assentiu. Eu sei onde ela está. O Alan sabia que não tinha imaginado a tensão na voz rouca de Cass. Cass nunca gritava como o pai de Wylan, mas o Wylan tinha aprendido a ouvir aquela rouquidão baixa, aquela ponta de harmonia sombria que crepitava no tom de Cass quando as coisas estavam prestes a ficar perigosas. Ele a tinha escutado após a luta nas docas quando a Inés caiu sangrando por conta da faca de Woman. Mais tarde, quando Cass tinha descoberto que Pekka Rollins havia tentado emboscá-los, e novamente quando tinham sido traídos pelo pai de Wylan. Ele a tinha ouvido claramente no topo do farol quando o escrivão gritou por sua vida. Wylan observou Cass rearrumar o aposento. Ele moveu um envelope um pouco mais para a esquerda, empurrou uma gaveta no armário maior um pouco mais para o fundo, empurrou uma cadeira para trás só um pouquinho. Quando terminou de averiguar o escritório, arrancou a caneta da mão de Wylan e a colocou cuidadosamente de volta em seu lugar na mesa. Um bom ladrão é como um bom veneno, mercantezinho. Ele não deixa vestígios. Cass assoprou a lamparina. Seu pai gosta de fazer caridade? Não. Ele paga o dízimo a Gessen, mas diz que caridade rouba do homem a chance de um trabalho honesto. Bem, ele tem feito doações para a igreja de Santa Hilde nos últimos 8 anos. Se quer prestar homenagens à sua mãe, provavelmente esse é o lugar por onde começar. Wylan lançou um olhar indeciso para Cass no quarto sombrio. Ele nunca tinha ouvido falar da igreja de Santa Hilde e nunca soubera de um momento em que o Mãos Sujas tivesse compartilhado qualquer informação da qual não pudesse tirar proveito. Se Nina e Jasper fizeram o trabalho deles direito, Smee logo estará em casa. Temos de sair antes que ele volte, senão o plano todo vai por água abaixo. Vamos! O Alan sentiu como se alguém tivesse esmagado um livro na sua cabeça e depois dito para esquecer sobre o assunto. Cass abriu uma fresta da porta. Os dois pararam de repente. Por sobre o ombro de Cass, o Alan viu uma garotinha de pé no patamar da escada, inclinada sobre um dos enormes cães cinzas. Ela devia ter cerca de 5 anos. E mal se podiam ver os dedos de seus pés sob a bainha da camisola de flanela. Burguesen, Wylan sussurrou. Cass saiu para o corredor, puxando a porta até quase fechá-la atrás de si. Wylan hesitou no escritório escuro, incerto de como agir, pensando aterrorizado no que Cass poderia fazer. A menina olhou para Cass com olhos arregalados. Depois tirou o dedão da boca. Você trabalha para o papai? Não. A memória voltou novamente a Wylan. Sou um bom homem. Eles haviam emboscado o escrivão na saída do Menagher.
e o arrastado para o topo do farol. Cass o havia segurado pelos tornozelos e o escrivão havia mijado nas calças, gritando e implorando por misericórdia, antes de finalmente entregar os comandos do apito de Smith. Cass estava prestes a puxá-lo para cima quando o escrivão começou a oferecer coisas, dinheiro, números de contas bancárias dos clientes de Smith, e então... Eu tenho informações sobre uma das garotas do Menegher, a Ximene. Cass parou. O que sabe sobre ela? Naquele momento, Wayland escutou aquele tom baixo e perigoso de alerta, mas o escrivão não conhecia Cass, não reconheceu a mudança na aspereza rouca de sua voz. Ele pensou ter encontrado uma brecha, algo que Cass queria. Um dos clientes dela está lhe dando presentes caros. Ela está juntando dinheiro. Você sabe o que a Pavão fez com a última garota pega escondendo o jogo dela? Eu sei, disse Cass, seus olhos brilhando como o fio de uma navalha. Tante Relinha espancou até a morte. Cass, Wayland tentou, mas o escrivão continuou falando. Bem ali no salão. A garota sabe que está frita se eu contar. Ela me vê de graça só para eu manter a boca fechada. Me põe para dentro, escondido. Ela vai fazer o mesmo por você e por seus amigos, sempre que quiser. Se Tangerlin tivesse descoberto, ela teria matado a sua Ximene, disse Cass. Ela faria dela um exemplo para as outras garotas. Sim, o escrivão disse, engasgando de ansiedade. Ela fará o que você quiser, tudo mesmo. Bem devagar, Cass começou a deixar as pernas do homem deslizarem de suas mãos. É terrível, não é? Saber que alguém tem sua vida nas mãos? A voz do escrivão subiu outra oitava quando ele percebeu seu erro. Ela é apenas uma meretriz, ele gritou. Ela conhece o jogo. Eu sou uma boa pessoa. Sou um bom homem. Não há bons homens em Caredon, disse Cass. O clima não é bom para eles. E então ele simplesmente o soltou. Wayland estremeceu. Através da fresta na porta, viu Cass se agachar para que pudesse olhar a menininha direto nos olhos. Qual é o nome desse seu amigão aí? Perguntou Cass, pousando a mão no pescoço enrugado do cachorro. Esse é o Maestro Spots. É mesmo. Ele uiva muito bem. O papai me deixou dar nome para todos os filhotes. Maestro Spot é o seu favorito? Perguntou Cass. Ela pareceu pensar, depois sacudiu a cabeça. Eu gosto mais do Duque Adam von Silverhans, depois do Fuzz Muzzle, e aí do Maestro Spots. É bom saber, Hannah. A menina ficou levemente boquiaberta. Como sabe o meu nome? Eu sei o nome de todas as crianças. Sabe? Sim. Albert vive na porta ao lado e Gertrude em Amstrad. Eu moro embaixo das suas camas e no fundo dos seus armários. Eu sabia! A garota suspirou, medo e triunfo em sua voz. Mamãe disse que não tinha nada lá, mas eu sabia. Ela inclinou a cabeça para um lado. Você não parece um monstro. Vou te contar um segredo, Hannah. Os monstros realmente maus nunca se parecem com monstros. Agora os lábios da garotinha tremiam. Você veio me comer? Papai disse que monstros comem crianças que não vão para a cama quando os pais mandam. Eles comem? Mas não farei isso. Não esta noite. Se você fizer duas coisas para mim. Sua voz era calma, quase hipnótica. Tinha a aspereza de uma proa muito polida. Primeiro, você precisa subir de volta para a cama. E segundo, você não pode nunca, jamais, contar a ninguém que nos viu, principalmente ao seu papai. Ele se inclinou para a frente e deu um puxão de brincadeira na trança da menina. Porque se contar, vou cortar a garganta da sua mãe e em seguida a do seu pai. E depois vou arrancar o coração de todos esses amáveis cães babões. Talvez eu deixe Duque Silverhans por último, para que você saiba que é tudo sua culpa. O rosto da garotinha estava branco como o laço na gola de sua camisola, seus olhos arregalados e brilhando como a lua nova.
Você me entendeu? Ela assentiu freneticamente, queixo tremendo. Agora escute. Nada de choro. Monstros veem lágrimas e isso só abre seus apetites. Volte para a cama e leve aquele inútil do maestro Spot com você. Ela deslizou para trás sobre o patamar e subiu a escada. Quando estava na metade, lançou um olhar apavorado para Cass. Ele ergueu um dedo enluvado sobre os lábios. Quando ela desapareceu para os aposentos, Wylan deslizou de trás da porta e seguiu Cass escada abaixo. Como pôde dizer algo assim para ela? É apenas uma criança. Todos nós já fomos crianças um dia. Mas era isso ou quebrar o pescoço dela e fazer parecer que ela havia caído da escada, Wylan? Acho que demonstrei um autocontrole notável. Mexa-se. Eles seguiram o caminho, passando pelo restante dos cães ainda deitados no corredor. Incrível, disse Cass. Eles provavelmente ficariam assim a noite inteira. Ele soprou o apito e eles se levantaram, orelhas para cima, prontos para guardar a casa. Quando Smith retornasse, tudo estaria do jeito que deveria estar. Os cães andando pelo térreo, o escritório intacto no segundo andar, sua esposa dormindo confortavelmente no terceiro piso e sua filha fingindo fazer o mesmo. Cass verificou a rua e então acenou para Wylan sair, parando somente para trancar a porta atrás deles. Eles se apressaram pelos paralelepípedos. Wylan espiou por sobre o ombro. Quase não conseguia acreditar que haviam se safado. Pare de olhar em volta como se houvesse alguém seguindo você, disse Cass. E pare de correr. Você não conseguiria parecer mais culpado nem se estivesse interpretando o papel do ladrão número 3 em uma peça barata na Duela Leste. Da próxima vez, caminhe normalmente. Tente parecer que faz todo sentido estar aqui. Não vai haver uma próxima vez. É claro que não. Mantenha a gola levantada. O Wylan não discutiu. Até que a Inês estivesse em segurança, até que tivesse o dinheiro que haviam lhes prometido, ele não poderia dar nenhum grande ultimato. Mas isso tudo teria um final. Tinha de ter, não tinha? Mathias soltou um pio alto da outra ponta da rua. Cass olhou para o relógio e correu a mão pelo cabelo, bagunçando-o descontroladamente. Bem na hora. Ao virarem a esquina, esbarraram em Cornelis Smith.